Aqueles que não pude cumprimentar no começo, quero novamente dar uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. E este é um momento central do culto, onde nós vamos ouvir o Senhor através da sua palavra. Não existe igreja cristã sem centralidade na pregação da palavra. Hoje eu ouvi uma frase de um dos pastores que eu gosto de acompanhar na internet, dizendo que ele ouviu alguém dizer que o culto foi tão bom que nem precisava de pregação. Um dos comentários no que ele colocou foi Maranata. Alguém desejando que Jesus voltasse logo, porque se a igreja chega nesse nível, a coisa está feia, né? Porque a palavra é o centro da fé cristã. A revelação, a única revelação de Deus que nós dispomos na ponta dos nossos dedos. É claro, muito abaixo da revelação absoluta de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos voltar, meus irmãos, os nossos olhos para a porção da palavra de Deus que está no começo da carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo à igreja que se localizava na cidade de Colossos. Cidade de Colossenses. Nós vamos ler apenas os 8 primeiros versículos. Nós vamos meditar hoje no tema o insuperável Evangelho de Cristo. O insuperável Evangelho de Cristo. Um dos grandes homens de Deus do passado disse que foi-lhe feita a pergunta qual foi o maior presente que Deus já deu à humanidade. E ele, sem titubear, disse o Evangelho de Cristo. É claro que você pode dizer, pastor, mas o maior presente foi o próprio Cristo. Ora, bolas, ele veio fazer o que aqui? Ele veio concluir, concretizar a obra que o Pai lhe deu, que foi o Evangelho. As boas novas, este é o significado da palavra evangelion no grego. Boas novas, boas notícias. O insuperável Evangelho de Cristo, meus irmãos, esse é o assunto que Paulo começa na carta, onde ele vai falar da primazia, da supremacia de Cristo. Cristo já é em si incomparável. Não há nem sequer disputa quando ele é o padrão de comparação. É absurdo tentar comparar Cristo com qualquer outro Deus. É absurdo compará-lo com qualquer outra crença, qualquer outro tipo de fé, porque ele é insuperável. Deus se torna homem, 100% Deus, 100% homem, para fazer a obra de salvação que nenhum homem por si mesmo poderia realizar. E Paulo, meus irmãos, escreve o seguinte na primeira carta dele aos Colossenses, aliás, na carta dele aos Colossenses, perdão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte, meus irmãos, da carta, como é comum nas cartas de Paulo, na verdade nas cartas da época, começava com uma sua identificação e uma saudação. Quem está escrevendo, para quem está escrevendo, e uma saudação. Então Paulo, apóstolo, o enviado de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como os irmãos sabem, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe nenhum apóstolo vivo, uma vez que o ministério apostólico se encerrou com a morte do último apóstolo apontado por Cristo. E ele escreve, meus irmãos, na companhia do seu filho na fé, Timóteo, a quem ele encarregaria de diversas igrejas mais adiante na história da igreja. E aí ele escreve a quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eu poderia escrever uma carta estando em viagem. Pastor Joverci, é só isso que sou, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem coisa nenhuma, não tem profeta. A igreja que está em Boa Vista, a comunidade bastavideira, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Porque esses títulos, meus irmãos, não são por causa de alguma coisa que a pessoa faz, mas algo que Deus o faz em Cristo Jesus. Você e eu somos santos. A palavra significa o ato de cortar e separar, afastar, tornar exclusivo para o uso de Deus. E eu e você somos tornados santos por causa de Cristo. Somos tornados fiéis por causa de Cristo.
Não por alguma coisa que eu possa fazer, que você possa fazer, mas por aquilo que Ele fez na nossa vida. Muito diferente do conceito de santo que se tem no mundo moderno, não é isso? Quando alguém quer se desculpar por algum defeito, algum problema na sua personalidade, ele vai dizer, eu não sou nenhum santo. Com a ideia de que santidade significa perfeição, a pessoa que nunca cometeu nenhum erro. Ou, é claro, a ideia religiosa de que santo é alguém que passou tanto do padrão humano de nós, pobres mortais, que ele merece algum tipo de veneração, algum tipo até de culto, algum tipo de referência especial, separada dos demais cristãos. Tal pensamento não tem base bíblica, como vocês podem ver num simples versículo de Colossenses. Paulo trata toda a igreja como santos, assim como os irmãos assim também são. E aí ele diz a sua saudação que nós usamos na nossa igreja, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando chega no versículo 3, meus irmãos, Paulo vai começar a introduzir o assunto da sua carta e ele diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então ele começa a dizer que havia no seu coração uma gratidão pela igreja dos Colossenses. Ele recebia boas notícias, ele tinha boas referências, ele tinha bons testemunhos do proceder daquela igreja. Ora, meus irmãos, isso é fabuloso. Você poder saber que a igreja que você não vê há algum tempo, que você não tem contato, né? Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha e-mail. As cartas eram levadas, levavam um bom tempo, que era levada pelo próprio Império Romano, pelos soldados, de um lado para o outro. Então, notícias demoravam a chegar, mas quando chegaram, é que essa igreja trazia alegria ao coração do apóstolo. E nessa alegria, meus irmãos, esse motivo da alegria, nós vamos ver o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, que é o Evangelho gera mudança nas pessoas. No versículo 4, ele começa a explicar, pois temos ouvido falar, primeiro, da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ora, a palavra fé, ela não foi criada pelo cristianismo, ela não foi forjada pelos apóstolos. Esta palavra, na verdade, é uma palavra que pertence a qualquer tipo de confiança que alguém coloque em alguma coisa. É tão interessante, meus irmãos, que ontem eu estava assistindo, anteontem, uma série que eu gosto de assistir, acompanhando, e havia um cataclisma, uma tragédia, uma coisa que parecia que o mundo ia acabar, e como ato natural, as pessoas da comunidade foram para o templo, para uma igreja cristã. E aí um dos personagens principais, que é vilão, inclusive, ele foi lá aproveitando aquela oportunidade, foi na frente e disse, eu tenho certeza que nós vamos superar isso, eu tenho fé na nossa cidade, eu tenho fé em vocês. Ele está dentro da igreja e até isso a fé dele está mal direcionada. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo tem alegria pela igreja de Colossos, porque a fé deles está muito bem direcionada. E este é o problema, meus irmãos, hoje em dia, na verdade, há muito tempo, com essa palavrinha de duas letras que nós, inclusive, mencionamos no nosso EBD, que é um problema grave no ser humano de hoje. Ele coloca a sua fé nas coisas mais inusitadas. Para você ter uma ideia, tem uma senhora, eu acredito que ela tem algum tipo de problema mental, que fica no sinal de trânsito aqui em Boa Vista, não sei quantos já viram, ela corta alguns matos ou plantas do meio-fio do canteiro, e eu não sabia o que era, né? E ela chegou, educadamente baixou o vidro, foi dar atenção, e supostamente alguma planta santa da rosa ungida, e eu sei lá mais o que ela falava lá. E ela disse, olha, estou aqui entregando para o Senhor, peço uma pequena colaboração, porque isso aqui cura doença e não sei o que lá. A única diferença daquela planta é que ela foi cortada por uma senhora. É a mesma coisa que o pessoal da prefeitura faz quando poda o canteiro. É só um pedaço de planta. E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão colocando a sua fé nas coisas mais diversas. Em 2004, como irmãos sabem, eu tive a oportunidade de fazer o curso do Haggai, lá em Singapura. Ganhei a bolsa, né? E fui. E numa das poucas tardes de folga, eu comecei a andar e eu fui até um bairro chamado Little India, Pequena Índia.
E comecei a andar, conhecendo as lojas e tal, entrei me assegurando para as pessoas que eu não era paquistanês. A rivalidade deles é pior que rubro-negro e vascaíno. De que paulista e carioca. Não estou brincando não, a coisa é feia. Eu chegava e falava assim, já falava alguma coisa para que eles ouvissem o meu sotaque e vissem que eu não era indiano, ou que não era paquistanês. E passeando pelo bairro, eu vi o templo hindu. Ele era muito colorido, e havia uma torre, uma construção, né? E nessa torre, meus irmãos, ela era completamente decorada de imagens, até o topo, mais ou menos uns 20 metros de altura e mais ou menos uns 12 de largura, e todos os lados tinham mais ídolos e deuses que você possa imaginar. Na verdade, nem todos estavam presentes, porque o hinduísmo possui 200 milhões de deuses. E eu entrei, um odor fétido, de comida estragada, que colocavam como oferta, misturado com incenso, misturado com suor, misturado com o que você pensar, e eu consegui ficar 15 minutos, e eu fui embora dali. Cheiro horrível. Mas as pessoas vão ali porque elas creem que elas precisam do mérito, do favor daquelas divindades para a sua vida. Deuses, como diz o próprio apóstolo Paulo, que deuses, na verdade, não são. A fé é sincera? Eu até acredito que sim. Mas não importa quão sincero seja que eu transforme o meu celular em algum tipo de Deus e comece a invocar a Ele não vai me responder. Na verdade, ele só me responde quando eu aperto o botão bem forte e aparece uma imagem, eu digo, Hi Galaxy, aí ele me responde. Mas isso é inteligência artificial, isso não é um Deus. Ou seja, não importa qual o tamanho da fé humana naquele objeto, é só isso que ele vai fazer. Porque é inanimado. E no caso de um Deus, como eu mencionei, é inexistente. Paulo se alegra com a igreja a qual ele está escrevendo, meus irmãos, porque a sua fé era firmada em Cristo Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o cristianismo hoje está sob ataque, para que você e eu coloquemos a nossa fé supostamente em Cristo Jesus, mas coloquemos aditivos a essa fé, muletas a essa fé. E eu digo para você, se a sua fé divergir, descentralizar em qualquer nível da pessoa de Cristo, ela não é mais uma fé genuína. Se quando nós oramos, apesar de cerrar a nossa oração em nome de Jesus, amém, e nós levantamos nossos joelhos, se estamos ajoelhados ou de onde saímos da nossa oração, e vamos fazer as coisas como queremos, do jeito que queremos, na nossa vontade, cadê a fé? Eu acabei de orar dizendo, Senhor, eu quero a tua vontade, em nome de Jesus, amém, mas eu vou lá e realizo aquilo que eu quero. Ou seja, a minha fé supostamente está dividida com a minha própria vontade, com a fé que eu tenho na minha capacidade, naquilo que eu posso fazer. Então, meus irmãos, uma expressão tão simples, dizendo, ou temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, possui uma profundidade imensa, ao ponto de nós podemos inferir dessa expressão também, que aquilo que eles criam, a doutrina, a teologia deles, estava firmada naquilo que eles aprendiam dos apóstolos. Esse é outro problema hoje, meus irmãos. Você vai até o médico e você dificilmente discorda dele, não é isso? Você ouve o médico falando e diz, doutor, eu acho que o senhor não manja muito desse negócio aí não. Eu vou fazer aquilo que eu pensei, tem um chazinho que brota lá no meu quintal, eu vou tomar esse chazinho do tumor que eu estou tendo, ao invés de tomar o remédio que o senhor me passou. A gente não faz isso, né? Ninguém por acaso contrata um engenheiro, vê os seus cálculos e diz, não, você tem que ter tamanho, o ferro desse tamanho, a estrutura desse jeito, a viga dessa grossura, senão a sua laje vai cair. Você confia. Nós estávamos fazendo parte da reforma lá de casa, nós estávamos discutindo se tiraríamos uma coluna ou não, uma parede na verdade. E tiramos a parte de tijolo, ficou a parte lá e ficamos assim. Aí eu pedi favor a um cliente que é engenheiro, né, na base do 0800, e ele foi lá em casa e disse, não, por causa disso, daquilo, você dá só uma reforçada aqui, pode tirar tranquilo que não cai. E realmente não caiu. Eu confiei, porque ele estudou para isso, ele é especialista. Mas nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que de vez em quando eu estou conversando, todo mundo é questionável. Com certeza, porque o que manda é aqui.
Mas às vezes nós estamos conversando com alguém, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre doutrina, sobre teologia, e nós dissemos, porque a palavra de Deus mostra A, B ou C. Mas a pessoa diz, mas eu acho que não. Eu gastei 5 anos num seminário, um tempão de mestrado, li trocentos livros, mas a pessoa acha que não. Respeita-se o médico, respeita-se o engenheiro. Mas, meus irmãos, o cristianismo é um achômetro só, onde as pessoas, esqueça o pastor, esqueça o teólogo, desrespeitam a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque na pós-modernidade, meus irmãos, o tempo que nós vivemos hoje, isso vai cada vez aumentar mais e mais. Você vai mostrar por A mais B, por uma lógica às vezes tão clara, de que aquilo é exatamente o que você está falando, mas a pessoa colocará sua fé naquilo que ela pensa. A igreja pela qual Paulo agradece não era assim. Ela confiava, sua fé estava centrada nos ensinos de Cristo Jesus. Segunda coisa pela qual havia mudanças nessas pessoas e Paulo era feliz. E do amor que tem por todos os santos. Amor, meus irmãos, que trazia a essa igreja o propósito de não deixar que as pessoas fossem excluídas. Não deixar que as pessoas fossem colocadas de fora. Não deixar que as pessoas passassem necessidade. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque na visão bíblica, amor não é platônico. Você sabe o que é amor platônico, né? Vou pedir licença aos meus queridos adolescentes. Amor platônico geralmente é aquele que a gente fala que adolescente tem, né? Uma classe de 40, o menino suspira daqui pela menina que está sentada lá do outro lado. É aquele menino que diz assim, eu acho que eu estou namorando. Aí você pergunta para ele, mas a menina sabe? Platônico. O amor cristão, meus irmãos, ele nunca pode ser platônico. Prova para mim, pastor. Pois não. João 3,16. Na verdade diz assim, o que é o amor? Aí alguém diz, você quer dizer João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ficou, meus irmãos, certo? Mandando flores para a humanidade, com um megafone celestial dizendo, como eu amo vocês. Olha o passarinho, olha a flor que eu fiz para vocês. Porque a nossa necessidade não eram passarinhos e flores. A nossa necessidade, a nossa mazela, chama-se pecado. E para resolver aquilo que era a minha maior necessidade, a sua maior necessidade, Ele amou e deu o seu Filho. Como Paulo está elogiando essa igreja, meus irmãos, nós podemos com facilidade compreender que esta era uma igreja que amava na prática. Não havia necessitados, não havia pessoas excluídas, não havia pessoas que passassem nenhum tipo de abandono nesta igreja. Assim deve ser, meus irmãos, a igreja moderna. 2000 anos se passaram na vida do cristianismo e não mudou. Não importa quanta teologia nós tenhamos, não importa quantas orações nós possamos fazer, cristianismo se prova amando. Qual a necessidade da pessoa ao seu lado? De dentro da igreja e de fora. Essa é a necessidade para a qual você tem que demonstrar amor. E eu sei, meus irmãos, graças a Deus que eu tenho muitos motivos, eu tenho um ramalhete de testemunhos de como essa igreja ao longo desses 10 anos tem aqui e acolá demonstrado amor nas necessidades uns dos outros. Mas eu espero em nome de Jesus que cada vez mais a gente cresça, que a gente continue, que a gente possa, meus irmãos, olhar além do nosso muro para aonde está a necessidade da outra pessoa. Então, recapitulando, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Agora, versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Olha que interessante, meus irmãos. Eu creio certo, eu amo certo, porque a minha esperança está reservada nos céus. Toda vez que a palavra esperança aparece nas Escrituras, inclusive na segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião de líderes, de célula, né, de grupos de vida, e esse assunto no nosso compartilhar ali, fizemos uma célula nossa, surgiu por causa do devocional de um dos irmãos. E nós conversamos ali, é bom esse dado trazer hoje para a igreja. Toda vez, meus irmãos, que a palavra esperança aparece num contexto doutrinário, teológico, ela está relacionada com o quê? Quem sabe?
Quem me ajuda? Com a volta de Cristo. Sempre a esperança está relacionada com a eternidade. Sempre a esperança está relacionada com o depois desta vida. Por que isso tem alguma coisa a ver com o contexto? Tudo a ver. A verdade, meus irmãos, este trio, fé, amor e esperança, você vai ver acontecendo em praticamente toda a carta de Paulo. Lembra de Coríntios capítulo 13? O capítulo onde ele fala sobre o amor? O amor no corpo de Cristo, este é o assunto de Coríntios 13, não o amor pela sua esposa, não o amor pelo seu time de futebol, não o amor por chocolate, é o amor no corpo de Cristo. No capítulo 14 ele vai falar o quê? Ele vai falar, meus irmãos, da necessidade de nós compreendermos que existe a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor, porque a fé na eternidade vai acabar. A esperança vai ter se cumprido, mas o amor permanecerá para todo sempre. Então, meus irmãos, a esperança é da volta de Cristo, da eternidade que nos aguarda, reservada para nós nos céus. Quando nós temos, meus irmãos, nesta vida, a visão do eterno, tudo muda. Tudo muda. Algumas semanas atrás eu assisti a uma mensagem já de vários anos de John Piper. Ele pregava algum tipo de concentração. Acho que eu até mencionei aqui para os irmãos de outra mensagem. O nome do raciocínio da mensagem dele é: não desperdice a sua vida. E ele falava, meus irmãos, de duas irmãs que já aposentadas de sua igreja, pegaram e foram para a obra missionária. E trabalharam lá algum tempo e depois morreram assassinadas no campo missionário. Em contraste com alguns que se aposentam nos Estados Unidos, raramente uma pessoa fica desprovida na sua velhice, porque o cuidado com a aposentadoria é muito grande. E a pessoa se aposentou e foi para a região praiana, comprou um barco, e toda a atividade dele, todo final de tarde, era caminhar na praia e colecionar conchinhas. John Piper disse que quão ridículo será um dia uma pessoa dessa chegar no céu e dizer: Deus, olha a minha coleção de conchinhas. Ou Deus, olha o meu barco. Por isso o tema da mensagem era: não desperdice a sua vida. Mais uma vez me perguntaram, meus irmãos: pastor, quando é que o senhor vai se aposentar? Meus irmãos, eu tenho o pensamento de que quando morrer, descansa. Aposentar-me? Ora, você se aposenta de emprego público, você se apresenta da advocacia, você se aposenta até de cantar em show, mas você não se aposenta de um ministério. Vai chegar um dia com certeza que eu não terei mais força, capacidade e até rapidez para poder dirigir uma igreja, trabalhar com jovens, etc. Mas me aposentar? Fala sério. Porque, meus irmãos, quando você tem a visão da eternidade, você quer se gastar por este Deus. Você quer se gastar por esta fé. Você quer se gastar por este amor. Porque está tudo debaixo da esperança daquele que reservou o melhor para nós nos céus. Você está plantando algo na eternidade? Ou você está vivendo por aquilo que passa aqui? E finalmente ele continua: a respeito da qual, desta esperança, vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Ele provocou todas essas coisas que nós vimos até agora. As boas novas, que chegou até vocês. Ou seja, Deus nos trouxe, meus irmãos, no Evangelho, a fé verdadeira, nos trouxe o amor verdadeiro, para que nós pudéssemos ter a esperança verdadeira. Mudanças. Antes, as pessoas criam, você cria em todo tipo de coisa. Nós temos pessoas aqui que criam na reencarnação, não é verdade? Nós temos pessoas aqui que criam nas boas obras. Você tem que fazer alguma coisa para ganhar o céu. Nós temos pessoas aqui que criam em cerimônias. Nós temos pessoas aqui que criam em nada. A sua fé foi transformada por causa do Evangelho. Nós tínhamos pessoas aqui que não amavam absolutamente nada mais do que a sua família, os seus bens, aquilo que é seu. Esse amor, na verdade, ele é bem egoísta, porque é tudo que é meu, minha, para mim. Em Cristo, você é convidado a amar até o muçulmano que está lá do outro lado do mundo, matando os nossos irmãos. Mas você precisa amá-lo em Cristo Jesus. A única resposta, meus irmãos, que o cristianismo dá à perseguição é o amor. Nenhuma outra.
Cristão de verdade não mata os seus inimigos. Esqueça a história dos últimos 2000 anos. Lembre aquilo que está na palavra de Deus. Então o Evangelho trouxe todas essas mudanças na nossa vida. A carta de Paulo, meus irmãos, continua, e na segunda parte do versículo 6, que nós paramos no comecinho, ele vai dizer o seguinte: o Evangelho chegou até vocês, ele diz, por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O segundo ponto, meus irmãos, da mensagem de hoje é o seguinte: não há limites para o alcance do Evangelho. O que eu quero extrair daqui, meus irmãos, como lição para nós, é que, assim como no primeiro século, o Evangelho crescia, nada mudou nos nossos tempos. Frequentemente ouço as pessoas dizerem que vivemos dias difíceis para que se pregar o Evangelho. Vivemos dias complicados para se alcançar as pessoas. Na verdade, meus irmãos, toda a era do cristianismo, 2000 anos, nunca foi fácil alcançar alguém para Cristo. Em primeiro lugar, porque desde sempre você tem a oposição do inimigo. Satanás não fica de braços cruzados quando você quer explicar o Evangelho para alguém. Em segundo lugar, você tem uma mensagem desconfortável. O Evangelho verdadeiro vai falar de condenação. O homem sem Cristo está eternamente perdido, sem Deus e sem salvação. O homem sem Cristo tem uma passagem só de ida para uma eternidade longe de Deus, em lugar, quer você goste, quer não, a Bíblia chama de inferno. Ou seja, não é uma mensagem confortável. Na verdade, se você consultasse um marqueteiro de hoje, ele diria que Jesus era um péssimo propagandista daquilo que ele ensinava. Porém, o Evangelho não para aí. O Evangelho diz que Cristo morreu para que ele fosse a solução, o remédio para o seu pecado e para a condenação que está sobre a sua vida. E que entregando a sua vida a Cristo em arrependimento e fé verdadeiros, largando a sua velha vida, o seu pecado, e voltando-se, rendendo-se a Cristo, você tem agora uma nova vida. Você nasce de novo. Ou seja, as boas novas, na verdade, começam com péssimas novas, mas rapidamente fala daquilo que Cristo fez em nós, ou na verdade por nós. Por que isso é relevante, meus irmãos? Porque essa mensagem, ela é difícil de ser pregada em todas as eras, em todos os lugares, nesses 2000 anos. Porém, ela tem feito efeito em todos os lugares que ela tem pregado. E você é a prova disso. Você está aqui. Em quantas religiões você bateu na porta antes de se encontrar com Cristo? Quantos fés você teve antes de encontrar a fé em Cristo? Quantas credulidades, misticismos você acreditou antes de se encontrar com Cristo? Meus irmãos, a fé cristã é uma fé tão tremenda, o Evangelho é algo tão tremendo, que você tem todo tipo de testemunho. Eu me converti em um lar, digamos assim, evangélico não praticante, pais desviados do Evangelho, um convite à nossa família feito pela minha avó e meu avô, que já estão na glória. Meu avô faleceu em 91, a minha avó faleceu ano passado. E naquele dia, meus irmãos, um menino de nem completos 10 anos ouviu o Evangelho da salvação e entregou a sua vida. Alguém disse que era fogo de palha. Bem, o fogo continua ardendo até hoje. Ô palha de qualidade é essa, Jesus? 33 anos, nunca tive nenhuma vontade de olhar para trás. Testemunho simples. Mas ao longo do tempo, meus irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que vieram de um profundo envolvimento com as trevas, com macumbaria, com feitiçaria, com satanismo mesmo. Pessoas que vieram do ateísmo, do agnosticismo. Pessoas que acreditavam que a sua bondade ia dar-lhes a oportunidade de voltar na próxima vida evoluídos, melhores. Reencarnação. E cada uma dessas pessoas encontrou o Evangelho de Cristo, ao qual você está ouvindo esta noite. Por quê? Porque, meus irmãos, quando Deus chama alguém, este chamado é irresistível. Quando Deus fala ao coração de alguém, chegou a hora, esse chamado é irresistível.
Um dos meus autores preferidos, C.S. Lewis, que você conhece como autor do livros que se tornaram os filmes As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis é muito mais do que livros infantis. Ele era um especialista em literatura inglesa na Universidade de Oxford. Ateu, pela influência de um amigo, Tolkien, autor Senhor dos Anéis. Ele deixou o ateísmo porque ele viu que não havia lógica nenhuma e se tornou agnóstico. Eu sei que existe um ser, uma força, alguma coisa, mas eu não tenho possibilidade de conhecê-lo. Mas aí Tolkien continuou trabalhando a vida de C.S. Lewis e ele foi desafiado a dar lógica ao seu agnosticismo. Aí a coisa ficou complicada, porque ele começou a examinar e disse, não tem lógica, como que um ser tão poderoso que existe nos criaria e ficaria por isso mesmo? E ele começou a investigar o cristianismo. Em seu livro, Surpreendido pela Alegria, C.S. Lewis registra, no dia, que eu não me lembro de cabeça, tal, de 1940 e pouco, eu me tornei o convertido mais relutante de toda a Inglaterra, mas finalmente eu reconheci que Deus é Deus e me rendi a Ele. E meus irmãos, como o cristianismo ganhou com um homem como C.S. Lewis? Ou seja, um menino de 10 anos, uma pessoa envolvida em coisas terríveis, uma pessoa que não crê em nada, o evangelho é irresistível e alcança todos os lugares do mundo. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Não desanime na sua tarefa de propagar o evangelho. Não desanime na sua tarefa de pregar esta fé maravilhosa. Porque, meus irmãos, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, nós temos este tesouro em vaso de barro. O vaso não tem valor algum, mas o tesouro está lá. E eu não posso de maneira nenhuma passar pela minha vida escondendo esse tesouro das pessoas. Meus irmãos, a missão que Deus tem colocado sobre a nossa vida, sobre a minha vida, é tão maravilhosa que eu não tenho direito de escondê-la de jeito nenhum, de colocar qualquer luta, qualquer dificuldade na frente como desculpa para que eu não esteja propagando esse evangelho ao qual não há limites que ele possa alcançar, que ele não possa alcançar. Eu não tenho tempo para crise de meia-idade. O Porsche vai ter que esperar. O rabo de cavalo não vai dar tempo de crescer. Eu não tenho tempo para desânimo. Eu não tenho tempo, meus irmãos, para perder tempo, porque há uma tarefa para ser executada. Paulo dizia, meus irmãos, que ele queria se gastar na pregação do evangelho, porque ai de mim, diz Paulo, se eu não pregar o evangelho. Ou seja, meus irmãos, ele gera mudança nas pessoas e não há limites para o alcance do evangelho que eu e você pregamos. Finalmente, meus irmãos, no versículo 7 e 8, Paulo diz, esse evangelho vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo agora, meus irmãos, diz, e hoje de manhã nós discutimos isso um pouco, né? Se foi Paulo, se foi Epáfras, aparentemente, ele dá crédito a Epáfras, foi o primeiro a anunciar o evangelho. Talvez Paulo tenha ido depois e tenha finalmente fundado, consolidado a igreja. Mas Paulo, com todo o cavalheirismo que lhe era peculiar, sempre reconhecendo o valor das pessoas, ele diz, Epáfras chegou até a cidade de Colossos e compartilhou o evangelho com vocês. Ele foi o instrumento de Deus, ele que foi usado por Deus. Agora para pensar, meus irmãos, 100, 200 anos depois, eu não sei quanto tempo a igreja de Colossos durou. Eu sei que a cidade existe até hoje, mas eu não sei quanto tempo a igreja durou, não sei se depois de determinada perseguição eles se espalharam, eu não sei. Mas passadas décadas, passados anos, um passava para o outro. Está vendo a nossa igreja aqui na nossa cidade? Ela começou por causa de um homem chamado Epáfras, que se deu ao trabalho, que se importou de viajar da sua cidade natal e veio para cá para compartilhar a palavra de Deus. O terceiro ponto de hoje é o seguinte, meus irmãos, a fidelidade dos mensageiros gera a expansão do evangelho. Você sabe por que, meus irmãos, o evangelho não para? Essa semana, como está inclusive no seu boletim, mais irmãos, no caso uma irmã, foram mandados pela Junta de Missões Mundiais para pregar o evangelho. Burkina Faso, é isso mesmo que está no seu boletim? O nome do país? É isso?
Burkina Faso. Minha memória me serviu. Por isso que o evangelho não para, porque pessoas têm agido com fidelidade, receberam o evangelho, mas ele não fica consigo. Receberam a palavra de Deus, mas não entenderam que isso era, eles eram um fim em si mesmo. Querido, você só tem duas alternativas: ou você vai ser represa, ou você vai ser canal. Você recebeu o evangelho de alguém, não é verdade? Alguém pregou para você. Você não acordou um belo dia e disse: eu acho que eu sou crente. Acho que eu sou cristão. Oh, aleluia. Não. E não, sei lá, por osmose, já sabia os livros bíblicos, sabia explicar justificação, salvação, santificação, sabia explicar Romanos. Só que não, né, irmãos? A maior parte dos crentes de hoje não sabe explicar nenhum tipo de doutrina que eu acabei de mencionar, muito menos explicar Romanos. Não foi assim que você conheceu a Cristo. Alguém foi instrumento, alguém foi usado. Pode ter sido papai e mamãe, pode ter sido vovô e vovó, pode ter sido um completo estranho, mas alguém foi usado. Alguém foi Epáfras na sua vida. A pergunta óbvia é: você tem sido Epáfras na vida de alguém? Esse evangelho tão poderoso, que transforma pessoas, que é impossível de separar, porque não tem limites onde ele vai chegar, está nas suas mãos, para que você seja Epáfras na vida de alguém. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, para que você possa ser usado por Deus na vida de alguém. Paulo destaca, meus irmãos, a vida de Epáfras, como ele destaca em outras cartas a vida de outras muitas pessoas. Nós sabemos, é claro, do destaque que Paulo teve. 13 cartas do Novo Testamento têm a sua autoria. A carta mais importante do Novo Testamento, Romanos, é dele. Praticamente não existe uma doutrina bíblica que você consiga explicar sem usar um texto paulino. Contudo, Paulo, meus irmãos, tinha a humildade de reconhecer: eu não trabalhei sozinho. Quando ele escreve para os coríntios, que estavam fazendo o bairrismo, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí tinha um pessoal espiritual, entre aspas. Eu sou de Jesus. Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Homens pelos quais vocês vieram a crer. Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Somos meros cooperadores. Meu querido, não tem função mais maravilhosa para você ter na vida do que ser cooperador de Deus, do que ser como Epáfras, do que ser com cada um desses homens mencionados nas cartas de Paulo, que foram cooperadores do Evangelho, e por causa deles, a igreja chegou a todos esses lugares. Já usei essa ilustração e quero terminar usando-a novamente. Um dia, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, não é isso? O tribunal de Cristo, se você lembra bem das nossas aulas de escatologia, não é um tribunal de julgamento, ninguém vai ser condenado, é um tribunal de recompensa. É um tribunal onde tudo, absolutamente tudo que você fez, será recompensado. Até, aproveitando o ensejo, um simples copo d'água. Quanto mais do que um copo d'água vale uma vida. E eu não sei, meus irmãos, se acontecerá como eu estou dizendo nesta ilustração, mas vamos supor que o Senhor Jesus lhe chame à frente. Só o pensamento já me traz alegria no coração, né? Ele chama à frente. Você tem todo o tempo do mundo, você está na eternidade. E quando você está ao lado dele, tira logo a foto. Vai botar no Facebook, exatamente. Ou no Instagram, né? Põe um filtro bonito. Oh, aleluia. E ele vira-se para a multidão a qual está à sua frente agora e vai perguntar o seguinte: quantos estão aqui hoje no meu tribunal por causa desse meu servo aqui?
Quantas mãos, meus queridos, se levantarão? Quantas mãos serão o seu galardão? Quantas mãos serão a sua recompensa? Quantas mãos ouviram de você, Epáfras, sobre o Evangelho da Salvação? Esqueça tudo. Esqueça qualquer coisa, esqueça tocar, esqueça ministrar louvor, esqueça cantar, esqueça qualquer coisa. Não há ministério superior à pregação do Evangelho. Não há absolutamente nada que você possa fazer a não ser pregar o insuperável Evangelho de Cristo, que transforma, que é sem limites e que parte da fidelidade dos seus mensageiros. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra diz em Hebreus que os anjos quiseram ficar com a tarefa de espalhar as boas novas, mas lhes foi negado e foi dada a nós. Que privilégio maravilhoso, que coisa maravilhosa, Deus, que coisa incompreensível para nós, em que o Senhor daria uma tarefa tão grande a nós, tão pequenos e limitados. Nós te glorificamos, ó Deus, esta noite, porque nós não merecemos. Homens pecadores, indignos, como dizia, ó Deus, o reformador, saco de ossos, sem nenhum valor intrínseco em nós mesmos. Mas o Senhor, ao Senhor, pareceu agradável confiar a palavra de salvação a nós, a palavra de transformação, a palavra irresistível, impossível de ser parada, que tem chegado a todos os cantos da terra. Mas principalmente nós agradecemos, chegou ao nosso coração. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos graça para continuarmos a espalhar aquilo que homens começaram há mais de 2 milênios. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.